Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa palestra incrível sobre hipnose neurosensorial, pessoal. Essa técnica que é maravilhosa. E eu venho trazer para você algo que eu testei em mim, gente. Eu testei em mim. Então, eu trago com vocês com muita alegria, porque eu sei que funciona realmente e é incrível esse resultado, pessoal. É incrível. É muito incrível tudo isso. Então, nós estamos aqui na nossa palestra sobre hipnose neurosensorial nesse congresso incrível. E eu sou a Alaide Utiama, hipnoterapeuta, treinadora de inteligência relacional, CEO do Instituto Kensho, e vou estar aqui com vocês esse tempo para falar como é o protocolo que eu criei utilizando a inteligência relacional junto com outras técnicas integrativas, mais a parte de neurosensorial. Então, vamos aqui compartilhar com vocês a minha apresentação. Vamos aqui falar sobre a recuperação de cirurgias e o melhor, falar de como não ter que passar por cirurgias. Pessoal, eu tinha algumas questões no passado. Qual é o limite da comunicação e resposta com o nosso corpo? Será que ao invés de fazer uma cirurgia ou não precisar dela, como seria isso? Será que conseguimos fazer um processo? Essas eram uma das perguntas que eu tinha no passado. E a resposta que eu encontrei é sim, é possível fazermos um processo e evitar as cirurgias. Isso que é sensacional e mais incrível, pessoal. Então, como é que funciona o protocolo Kensho de hipnose neurosensorial? Em todos os processos que eu fui buscar e fui buscar no meu autodesenvolvimento, todas as situações, elas tinham uma causa. Elas tinham um entendimento de uma situação, uma percepção de alguma situação que ficou alguma dor que foi sendo acumulada até realmente ser traduzida em uma enfermidade no meu corpo físico. Então, a partir do processo que eu fiz comigo, eu comecei a testar em outras pessoas também, após as minhas cirurgias, já utilizando esse protocolo, e eu tive 100% de resultado, pessoal. É sensacional. Por quê? Porque eu já tinha todo esse caminho. Eu já tinha feito em mim. E eu não fiz só em uma cirurgia, pessoal. Eu fiz em 3 cirurgias. Então, realmente funciona. Qual é o primeiro passo? A partir do entendimento da causa, a partir do entendimento, trazendo toda essa consciência dessa doença, trazendo qual é a lição que essa doença tem para me dizer. Eu entendi que muitas vezes essa doença é um sinal de alerta, é um sinal de socorro, é um pedido de pare, é um pedido de olhe para você, olhe para o seu corpo. E muitas vezes isso era, no meu caso, desconsiderado. Eu realmente estava numa situação que eu estava totalmente automática. Trabalho, e todas as outras coisas, todas as outras áreas da minha vida estavam realmente aí abandonadas. E aí, como é que foi feito esse processo comigo? Trazer a consciência dessa lição, que essa doença quer te trazer? O que ela quer que você realmente melhore? Então, era um dos começos desse caminho, os passos desse caminho. Então, fazer a dessensibilização da causa, ir até essa causa, fazer uma ressignificação da causa, fazer um acolhimento, trazer o aprendizado, mas realmente ter esse tempo para que a gente pudesse analisar e cuidar de todo esse processo. Então, isso é algo muito importante. Fazer o trabalho de reprogramação mental. Por quê, pessoal?
Muitas vezes, por uma percepção na nossa programação, nós repetimos os nossos comportamentos. Então, se você realmente é uma pessoa que só trabalha, 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 se você não fizer uma ressignificação e não começar a cuidar de você, você vai continuar trabalhando, 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 trabalhando. Então, é importante que nós façamos uma reprogramação mental. Coloque horas de cuidado nesse dia, coloque horas de meditação, coloque horas de carinho com a sua família, com você, ou seja, inclua mais coisas no seu dia que só trabalho, trabalho, trabalho. Fazer a sessão da permissão do corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo fala. O nosso corpo fala, o nosso corpo fala muito mais do que nós imaginamos. E fazer uma pergunta para o corpo é incrível, pessoal. Faça um teste. Se você aí que está me assistindo tem alguém que pode ser que vá passar por um processo de cirurgia, faça esse teste. Pergunte para o não verbal do corpo. Corpo, você quer fazer essa cirurgia? Sim ou não? Corpo, você é capaz de regenerar essa parte sem cirurgia? Sim ou não? Você realmente precisa de ajuda? Sim ou não? E o corpo responde, pessoal. Vocês não acreditam, ele responde. Se ele pode dar conta sozinho, se realmente ele precisa de ajuda, mas principalmente se é necessário a cirurgia, sim ou não. Porque é nesse momento que você estabelece um nível de confiança com esse corpo. E ele vai ajudar a que você tenha o melhor resultado. O melhor resultado. Após, então, a sessão de permissão do corpo, aplicar a hipnose neurosensorial na preparação da cirurgia. O que é, pessoal, fazer uma preparação de cirurgia? É como se você colocasse realmente o seu corpo como se fosse uma outra pessoa na sua frente. E você tivesse que explicar para essa pessoa o que vai acontecer na cirurgia. Olha, a cirurgia é sobre isso. Terá um corte, terá uma cicatrização, terá aí uma costura, ou terá o que for no processo da cirurgia, você conversar e explicar com o seu corpo. Fazer com que ele esteja preparado, para que ele aumente a imunidade, para que todos as consequências dessa cirurgia sejam as menores possíveis. E, pessoal, é incrível. O corpo ele faz um checklist e o médico ele reporta, olha, na hora que aconteceu tal situação, não teve sangramento. Ou seja, o corpo ele estava totalmente preparado para aquela situação, para aquele corte. Ele mesmo autorregulou o fluxo sanguíneo. E isso, pessoal, é sensacional. Isso é incrível, porque ele parece que faz o checklist da conversa que você teve com o corpo. Então, usar o corpo como um aliado para a sua recuperação e para a sua regeneração. Olha que sensacional, gente. E após, se realmente for possível, é, a cirurgia acontecer, então você tem que fazer depois o processo de aceleração da recuperação. Então, você faz a preparação antes da cirurgia, você aumenta a imunidade, você aumenta essa parceria com o corpo e depois você vai acelerar o processo de recuperação, juntamente com o seu corpo. Ele vai fazer todo o processo de regeneração realmente acelerada. É como se ele juntasse outros soldadinhos do corpo que estão aí cuidando da nossa imunidade, eles se concentrassem na produção ali de mais soldadinhos e na recuperação da cirurgia. Pessoal, isso é ou não é incrível? É sensacional isso. E qual é o diferencial do nosso protocolo? O protocolo Kensho de hipnose neurosensorial, ele aborda outras técnicas integrativas.
Muitas vezes, algumas pessoas, elas não sabem o que é algumas dessas técnicas. Então, eu explico de uma forma muito simples. Por exemplo, o que é a hipnose neurosensorial? Ela vai trazer os nossos sentidos numa expansão para que a gente possa ter um processo muito mais ampliado da consciência, que já é um processo da hipnose, mas ainda tem um plus a mais, é uma ampliação maior e melhor, com a utilização dos nossos sentidos. Isso é incrível, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Usar a inteligência relacional, Kensho, que é o que é que essa doença, o que é que essa cirurgia veio me dizer? Qual é a informação que eu ainda não tinha sobre mim? Qual é a informação que eu não tinha sobre alguma coisa que essa doença veio me revelar? É utilizar a inteligência relacional, principalmente na parte de ganhos secundários. Por que eu me permiti ficar nessa situação, nesse ponto de cirurgia? Por que eu não contive antes? O que aconteceu no meio do caminho? Se agora eu realmente não tiver mais isso, o que eu perco com isso? Por quê, pessoal? Porque sempre é uma decisão. Muitas pessoas realmente escolhem estar do jeito que está. E está tudo certo, porque é uma escolha. Nós temos como auxiliar e acelerar um processo de recuperação, mas isso tem que vir da própria pessoa, isso tem que vir de dentro da pessoa. Por isso é muito importante esse respeito, essa aceitação na inteligência relacional da pessoa. Qual é o mapa, né? Vou falar de PNL, qual é o mapa dessa pessoa? Porque às vezes eu acho tão incrível todo o efeito da neurosensorial que eu gostaria de aplicar em todas as pessoas que precisam de cirurgia. Mas será que todas querem? Lembrando, sempre é uma escolha. Então, eu utilizo a inteligência relacional para ver se está congruente com o que o meu cliente quer. Se realmente ele quer essa aceleração ou se não. Então, a gente faz realmente com muita permissão do cliente. Eu utilizo também a constelação familiar para que eu possa entender de uma forma ampliada o porquê daquele surgimento, daquela doença, daquela cirurgia naquele momento. E se existem algumas energias que precisam ser organizadas. Então, a gente faz também essa organização com a constelação familiar. Eu utilizo a constelação, a metafísica da saúde, o mapa astrológico, que é o mapa de nascimento, e nós temos uma exclusividade, que é uma técnica desenvolvida pela Ana Gonçalves. Essa técnica, pessoal, ela é incrível, ela é sensacional. Ela cuida de 5 campos: campo emocional, campo espiritual, campo físico, campo energético, campo mental. Então ela cuida de você nessa magnitude. E às vezes uma única situação há muito tempo ali registrada e muito profunda pode estar causando essa doença, essa cirurgia. E na hora que você traz a luz, traz conhecimento para aquele momento, tudo se libera, se liberta, solta, é o soltar. E isso realmente ajuda ainda mais todo o processo de regeneração do corpo. Eu também utilizo a terapia das partes, porque se aquela doença é algo de um conflito ou de uma indecisão, se você não faz a conciliação, pode ser que apareça uma outra coisa, uma outra situação, para que você de novo volte para aquele mesmo ponto e faça essa conciliação. E praticamente em todas elas eu utilizo a técnica do perdão, que é o protocolo do Sean Michael Andrews, que é um hipnoterapeuta incrível. Utilizo também a técnica do perdão do João Oliveira, que é o nosso mestre aqui, que tenho no livro dele, utilizo demais o livro.
porque tem várias técnicas, pessoal, e você tem todo o passo a passo de cada técnica. Então, quando você utiliza uma técnica de perdão, é tão forte que muitas vezes, da grande maioria, naquele momento se solta realmente aquela necessidade de passar pela cirurgia. E o que eu mais gosto, eu estou aqui falando para vocês de recuperação de cirurgia, mas o que eu mais gosto é quando não precisa acontecer a cirurgia, quando você consegue cuidar do seu corpo sem precisar traumatizá-lo. Algo que eu aprendi sobre doença, buscando realmente aí até na história, muitos, quando eram considerados doentes, eram pessoas realmente consideradas pessoas fracas. As pessoas que ficavam doentes eram pessoas consideradas fracas. E eu fui buscar entendimento sobre isso. Por quê? Porque se você é um ser equilibrado, se você tem a sua vida realmente organizada, muito provavelmente você não fique doente. Olha como que coisas que aconteciam lá no passado servem para a gente hoje. Hoje nós temos esse alerta para que a gente possa olhar. Existe algo que está em desequilíbrio em você. Olhe para quem você é, olhe para o seu corpo, acolha essa dor. Entenda o que aconteceu, por que aconteceu, faça soltar. Eu uso muito a metáfora quando eu vou explicar para os meus clientes que às vezes a gente vai juntando um pouquinho de água, de dor, que é como daqui a pouco se torna uma barragem, e a barragem ela não aguenta mais. E nesse momento que acontece um corte, existe uma cirurgia, esse corte, ele faz com que a barragem ali naquele momento extravase e deixe fluir tudo que estava ali preso. Agora, será que nós precisamos ter aí um corte, um trauma mais físico para que a gente possa soltar? Eu acredito verdadeiramente que não, pessoal, porque é o que eu fiz comigo. Eu testei. E muitas das cirurgias, eu fiz 3 cirurgias, muitas das cirurgias eu tinha risco de perder o meu próprio órgão. E eu não perdi. Olha que incrível! Gente, isso é demais, é sensacional. E como é que acontece, né? Chega ali para mim, o cliente, como é que eu explico o que é realmente o nosso protocolo? Eu não consigo explicar de neurosensorial sem falar do processo da hipnose. Como é que funciona o processo da hipnose? Entendendo que se a pessoa não sabe como que é o processo, ou se ela não entende, existe uma grande probabilidade dela não conseguir fazer um processo. Porque tudo que a nossa mente não entende, não compreende, ela descarta. Ela fala, isso não tem validade. Então, eu começo explicando o que é essa conexão, essa confiança, esse respeito. Ele tem que ser muito forte entre nós, para que o corpo realmente sinta cuidado, sinta toda essa confiança para que ele possa responder, para que ele possa realmente ter uma comunicação. Um segundo passo muito importante é qual é a indução que o seu cliente mais gosta ou a que é melhor para ele. Precisamos ter várias técnicas, porque às vezes um cliente gosta muito de uma técnica e o outro cliente muda totalmente. Conhecer várias técnicas, ter livros de hipnoterapia clínica que tenham induções é importantíssimo. Você começa fazendo aquela indução e com o tempo você adapta para a sua indução, fica natural e você consegue realmente trazer ali uma tranquilidade para o seu cliente, aquele acolhimento para que ele consiga se entregar no processo. Então, é muito importante que cada processo seja individualizado. E aí nós temos o aprofundamento, que é quando você entra num estado de consciência alterado e você aprofunda ainda mais. E após o início, nós vamos fazendo utilizações dos equipamentos da neurosensorial, e isso vai ativando
toda essa expansão do ser e vai aumentando o aprofundamento. Fazemos a utilização, que é o momento onde realmente nós acessamos aquela situação com aquela percepção e ressignificamos. Eu falo que acessar só por curiosidade é traumatizar a pessoa 2 vezes. Se você realmente consegue que a pessoa faça essa condução de ressignificação, faça um processo. Se você ainda não se sente capaz, treine, porque a mente das pessoas, pessoal, é algo de um cuidado, de uma ética incrível. Você pode realmente salvar a vida de uma pessoa ou traumatizar ainda mais a vida de uma pessoa. Então, tem que ser usado com muito respeito, com muito cuidado. Não por curiosidade, mas por amor, por carinho, por realmente trazer esse processo para que a pessoa possa construir o melhor que ela tem ali naquele momento. E aí, quando a gente faz todo esse processo, eu faço ainda a integração, que é fazer ainda afirmações positivas para aquele momento que ela está voltando do transe, para que ela se sinta cada vez melhor, mais energizado, mais energizada, e trazendo realmente tudo de bom daquele processo. É nessa integração um momento muito importante para que ela traga realmente essa tranquilidade do processo. Quando você tem esse respeito, toda a sessão é um momento mágico, é um momento único, é um momento de autocuidado. Então é muito importante que você também passe esse espaço para que a pessoa possa fazer com ele mesmo em casa. De repente, através de um áudio, de um mantra, de uma visualização, ele possa trazer aquela sensação maravilhosa também em casa. E assim ele realmente vai poder praticar ainda mais aí esse momento mágico na vida deles. E aí, nós temos o grande diferencial da hipnose neurosensorial. Por quê, pessoal? Porque nós utilizamos equipamentos e recursos de ancoragem das induções, que são lâmpadas com cores, o Strobel, os aromas, as frequências e a esteira massageadora, pessoal. E os equipamentos de aferição, como o biofeedback, o termômetro laser e o oxímetro. Então, não é apenas algo intuitivo que o processo está funcionando, mas nós temos como, com esses equipamentos, acompanhar também qual é o nível de oxigenação, por exemplo, da pessoa, qual é o nível de batimentos cardíacos. E ao longo da sessão você vê como que o batimento diminui, como que a oxigenação aumenta, como de repente, se você está fazendo uma indução que utilize calor, você consegue conferir com o termômetro, agora muito mais famoso, né, por causa da pandemia, que agora você coloca aí na sua testa para ver realmente a temperatura. Até um tempo atrás ninguém se falava disso, era mais uma forma de utilizar para realmente medir a temperatura das crianças, das pessoas, mas agora virou muito popular por conta da pandemia. Então, você ter esses equipamentos é um grande diferencial. Você consegue acompanhar o processo na íntegra. Você consegue fazer relatórios de comparação da primeira sessão, da terceira sessão, qual foi o nível de oscilação do batimento, da oxigenação. É incrível, pessoal. E quando a gente utiliza todos esses equipamentos para a ancoragem, o aprofundamento, é tão real todo o processo que realmente os relatos são impressionantes. Se você relata que você quer levar para uma floresta aquela pessoa e você coloca luz verde e coloca um óleo essencial com cheiro de lavanda, com cheiro de limão, a pessoa se sente na floresta. E como a nossa mente não sabe o que é real do imaginário, é muito mais real. Ela realmente acredita que ela está lá. Isso é sensacional, porque o processo da visualização é potencializado muitas vezes. Eu falo, quando eu vou explicar da sessão de neurosensorial, é como se você tivesse feito 5 ou 6 sessões.
aquela sessão equivale a 5, 6 sessões, porque ela tem um alcance, uma expansão muito importante, maravilhosa. Ela vai potencializar ainda mais toda a nossa comunicação sináptica, toda a nossa comunicação neural. Então, esse é o grande ganho de utilizar a hipnose neurosensorial, é você acelerar os processos, seja de comportamento, de vencer vícios, no nosso caso aqui na recuperação da cirurgia, ou na regeneração do corpo físico para não precisar de cirurgia. Todos esses equipamentos, eles são imprescindíveis para que você tenha uma sessão, que nem diz uma amiga minha de Portugal, mega power, de Angola também, mega power, porque é uma sessão mega power. Você vai ter realmente uma expansão maravilhosa, gente. É sensacional. E aí, como é que a gente faz realmente todo esse planejamento para a sessão? Então, você tem que ter essa organização. A sua sala, é importante que você já tenha esse planejamento, já tenha feito uma anamnese, você já sabe qual é a técnica que você vai utilizar e você deixa os equipamentos todos organizados. Então, como é que você faz o planejamento? Você já faz ali toda uma situação que você quer realmente levar, qual é a indução, qual é a técnica, você já tudo isso já certinho. Você vai construir esse ambiente com sons, aromas, os aparelhos que você vai utilizar, deixando-os ligados na tomada, para que tudo realmente esteja preparado para o seu cliente. Aí você vai ter o seu roteiro, que você pode utilizar algum roteiro já escrito ou criar o seu próprio, e você vai fazer realmente todo esse processo e observar muito atentamente toda a comunicação não verbal do seu cliente. Por que que é importante, pessoal, ter esse cuidado? Se no momento que você está fazendo a sua sessão, tinha um momento que você tinha que passar ali um óleo, colocar um aroma no ar, e aquilo não está preparado, até que você procure, busque, pode ser que o seu cliente saia do processo e fique um processo quebrado. Então, ou você não vai utilizar aquele potencializador, ou você pode atrapalhar o processo. Então, a organização, a preparação do ambiente, ele já traz também para você tranquilidade, ele traz para você segurança. Então, o que que o seu cliente vai ter? Tudo isso: segurança, confiança, tranquilidade. Será um processo realmente incrível, um momento mágico. Isso que realmente eu indico para que vocês façam, porque faz muita diferença se você não tem essa organização. E aqui eu quero trazer para vocês como que é importante isso. Quando a gente olha essa figura com gelo, ainda mais hoje que está frio, chega dói assim nos ossos, está muito geladinho. Mas por quê? Porque o nosso canal visual, ele traz uma comunicação muito forte para nossa mente. E a gente sabe que a nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário. Muitas vezes nós temos um sonho, aquele sonho é tão real que você acorda com o seu batimento do corpo acelerado, acorda suando, acorda chorando. E mesmo depois que você acordou, você ainda leva um tempo para normalizar suas funções vitais. Por quê? Porque para o seu corpo era tudo real. Não tem essa separação de eu estou acordado e agora era sonho e agora eu estou bem. Não. Demora um tempo ainda para você se acalmar. Então a nossa mente ela não sabe o que é real e o que é imaginário. E quanto mais você tiver um ambiente construído, preparado, para que toda a imaginação seja esse combustível, para que a visualização se torne real, o nosso cérebro pode ter um aprendizado ainda mais acelerado, expansivo. Porque com esses aparelhos nós fazemos uma aceleração da velocidade nas nossas sinapses. Nosso cérebro ele aprende por repetição e por velocidade. E com
o uso dos strobos da luz, nós causamos isso. Então, nós conseguimos ainda utilizar esses recursos como o strobo, a luz, o aroma, os movimentos da esteira massageadora, para que o corpo acredite. Se você coloca no momento da esteira que ela está fazendo ondas, que aquelas ondas estão ajudando a regenerar aquele tecido, é uma informação direta no cérebro, é uma afirmação poderosíssima naquele momento, porque ela está ouvindo, ela está sentindo o cheiro e tem o movimento do toque. E isso potencializa ainda mais a sessão. Esse, pessoal, é um dos grandes segredos de quem faz processos incríveis com a neurosensorial. E com o nosso corpo não poderia ser diferente. Você usa uma luz infravermelho que aquece, e naquele momento onde está aquecendo, você fala que as células de regeneração estão se multiplicando. O corpo sente. Ele fala: Meu Deus, é verdade, está multiplicando. E ele multiplica. É simples assim, mas é incrível ao mesmo tempo. E por que que a gente realmente tem um grande ganho com essa técnica? Porque nós utilizamos os nossos sentidos. Tudo que envolve os nossos sentidos, ele realmente fica muito mais real, muito mais forte. Então, quando a gente tem ali o toque da esteira massageadora fazendo aquelas ondas, é real para o corpo. O corpo realmente está passando por aquela onda. Então, toda a informação ela é validada, ela é recebida e validada. Quando a gente coloca mesmo de olhos fechados, a luz passa, os fótons passam pela nossa pálpebra e o nosso cérebro recebe aquele estímulo visual, aquele estímulo daquela luz. Então, se você coloca uma luz verde, uma luz azul, naquele momento você diz que aquela luz azul vai trazer frescor. O olho ele está captando aquele frescor e realmente ele manda a informação para o corpo inteiro e a pessoa sente todo o frescor. É sensacional. Então, quando a gente capta realmente todos os sentidos, cada vez mais a gente potencializa todo o efeito neural, todo o nosso efeito interno. Porque o externo ele está sendo preparado, mas o interno também recebe essas informações. Então, é muito interessante que vocês entendam por que é tão especial essa técnica, porque ela trabalha com os nossos sentidos sensoriais, o tato, a visão, a audição e o olfato. A audição é a percepção do som. Muitas vezes nós fazemos um movimento e essa percepção da audição, ela é captada, mesmo que de uma forma ainda muito leve. Por quê? Porque essa onda chega até a pessoa e ela recebe, ela sente. Você pode colocar uma música, ou de repente som de pássaros, de água, tudo aquilo vai criar aquele ambiente real, aquele ambiente acolhedor, aquele ambiente que propõe aquela situação de regeneração para a pessoa. E um dos mais fortes, que vai direto no nosso sistema límbico, é o olfato, porque ele não passa por nenhum filtro, ele vai direto da nossa cavidade aí nasal para a pituitária, que possui inúmeras terminações nervosas. Ou seja, pessoal, a gente faz uma estimulação direto. Com o olfato, você está realmente colocando uma informação dentro da sua mente, dentro do seu cérebro de uma vez. Você faz assim, você coloca essa informação lá. Então, a utilização dos óleos essenciais, a utilização de aromas, qualquer coisa que faça essa estimulação é algo poderosíssimo e que realmente eu utilizo não só nas sessões de neurosensorial, eu utilizo no meu dia a dia. Se eu estou realmente precisando de mais energia, eu pego lá o olhinho, faço uma inalação. Se eu estou precisando de uma tranquilidade, então é algo para você ter com você, é algo que você pode usar em você durante o seu dia, não necessariamente para se recuperar de cirurgias.
E aí nós chegamos aqui na preparação. Então vamos entender que desse caminho não teve condições pela pelo dano que já estava no corpo, é realmente necessário fazer uma cirurgia. Como é que a gente faz, então, esse processo? Após essa sessão de conversar com o corpo, nós começamos a trazer a informação da cirurgia. Como é que é essa cirurgia? Como é que ela vai ocorrer? Quais são os procedimentos? Quais são os passos dessa cirurgia? E nós vamos trabalhar passo a passo com o nosso corpo em cada sessão. E quando acontecer a cirurgia mesmo em si, o corpo ele já vai saber que passo é e o que ele tem que fazer. É importante que o seu cliente tenha todo esse histórico médico, que ele tenha conversado com o médico, tirado todas as dúvidas, porque geralmente as pessoas elas não querem saber do processo, elas querem, ah, meu Deus, eu vou fazer a cirurgia. Não, eu nem quero saber como é que é, eu só quero dormir, acordar e já está feito. Se ela tiver esse problema, pode ser alguém da família. Traga como que é o procedimento. Será feita uma incisão, será feito colocar um catéter, terá essa anestesia. É importante, pessoal, porque é nesse momento que o corpo ganha precisão. Precisão de relógio suíço. É você fazer um checklist de como o corpo pode te ajudar a sair muito melhor da cirurgia. E para ele também, para ele, corpo também é importante que ele fique bem, que ele fique saudável, que realmente ele consiga sair dessa situação com o melhor possível. Então, isso é muito importante. E nós fazemos uma conversa principalmente com o sistema imunológico, que é o sistema que vai realmente reforçar toda a parte ali de proteção. Porque às vezes no momento de um ambiente de hospitalar, nós temos exposições a muitas coisas, outros vírus, outras bactérias. E se o sistema já está enfraquecido para dar conta daquela cirurgia, pode ser que ele seja contaminado com alguma outra coisa. Então, se ele estiver totalmente fortalecido, você tem menos risco de contrair aí uma infecção hospitalar, tá bom? Fizemos a preparação antes da cirurgia, aconteceu a cirurgia. Como é que a gente faz o pós-cirúrgico? Geralmente, o pós-cirúrgico, ele acompanha dor, recuperação e um momento de adaptação. Pode ser que você tenha aí uma dificuldade de andar, dependendo do nível da dor, ou de mexer os braços, dependendo de onde é a área da cirurgia. Então, você vai fazer ali um pré-atendimento, deixando já um gatilho instalado para quando, assim que acabar a cirurgia, que você tiver a consciência, você já retomar esse contato com aquele ponto para que ele comece toda a regeneração, para que ele restabeleça. É como se você estivesse conversando com uma empresa aí que instala nossa internet, por exemplo, caiu o sinal. Então você já conversa para que realmente eles religuem o mais rápido possível e restabeleçam o sinal. É a mesma coisa com o corpo. Você vai conversar e falar: olha, agora já aconteceu o processo, vamos voltar realmente à regeneração acelerada para voltarmos ao normal. Então, todo esse processo é feito com muita comunicação, pessoal. Muita comunicação com o corpo, comunicação com os nossos sistemas imunológicos, com as nossas células de regeneração muscular, óssea, não importa. É elas que vão ali auxiliar nesse processo para que você tenha uma recuperação, cicatrização e pós-cirúrgico como nunca viu antes. Todo esse processo é aceleração, ele é importante porque quanto mais essas células se reproduzirem e voltarem ali a se ligarem a outras células e fazer essa reparação, mais rápido será aí essa recuperação. Nos testes que eu fiz com essa técnica, foram testes em cirurgias de embolização de miomas, implante de prótese mamária, cirurgia de
mectomia, mastectomia, retirada da vesícula e injeções de químio e rádio, quando a pessoa está realmente passando por um processo de câncer. Todas essas cirurgias, pessoal, todas as cirurgias, a recuperação, ela foi, ela foi incrível. Se a cirurgia, a recuperação era de 3 meses, ela é feita em 1 mês. Se era de 15 dias, demorou 3 dias. Então, a redução do tempo era algo impressionante. E algumas dessas foram as que eu testei em mim e, e que realmente eu consegui ter um ganho de aceleração, pessoal, que parecia mágica, porque era tão rápido a recuperação que às vezes eu esquecia que eu tinha uma cirurgia, porque eu tinha feito a sessão de neurosensorial, no segundo dia eu já não tinha mais nada de dor, eu já levantei da cama como se eu tivesse normal, depois que eu lembrei que eu tinha uma cirurgia. Foi muito interessante isso. Então, funciona, pessoal. E todas as pessoas envolvidas no processo ficam realmente, assim, maravilhados, porque a recuperação é realmente acelerada. A cicatrização, o cair dos pontos, tudo é acelerado, tudo. É muito impressionante isso. O melhor mesmo de ter essa técnica não é usar para a recuperação da cirurgia, como eu venho falando para vocês. É usar para não chegar a passar por uma. Por quê? Porque as nossas emoções, elas, se elas estiverem doentes, elas adoecem o nosso corpo. Então, cuidando das nossas emoções, cuidando das nossas decisões, cuidando dessa parte integrativa, nós somos todos interligados com a nossa história, com a nossa família, com a nossa construção de vida, tudo realmente tem um significado. Se a gente faz as pazes com isso, a gente faz um processo de aceitação, nós muitas vezes não precisamos passar aí pela cirurgia. E como é que a gente pode fazer isso? Que aí são técnicas tiradas do livro do João e da Bia, que é o livro incrível de neurosensorial. Então, é a técnica da luz verde, a técnica do equilíbrio com a luz branca dourada, a colher do remédio e a técnica do perdão. Pessoal, esse livro deles é incrível e eu utilizo sempre nas minhas sessões. Utilizava antes, no começo, quando eu não tinha ainda essas conduções, e agora, mesmo que eu já tenha e já possa fazer as minhas, eu utilizo, porque elas são simples e muito, muito, muito potentes. E eu acredito que vocês também vão ter aí uma grande surpresa. É esse livro aqui. Eu acredito que vocês vão ter uma grande surpresa quando vocês utilizarem essa técnica. E é isso, pessoal. É realmente um grande prazer eu estar aqui falando para vocês sobre hipnose neurosensorial. Eu sou a Alaide Tiama, a Head Trainer do Instituto Kensho. Por favor, me sigam nas redes sociais. Vai ser um prazer eu estar perto de vocês, falando ainda mais sobre hipnose. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesse congresso que eu tenho certeza que vai ser incrível, pessoal. Vai ser realmente sensacional. Um beijo grande. João, obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz aí de ter participado desse congresso. Um grande abraço.